Então vamos lá. Agora a gente deve fazer a seguinte pergunta, né? Já que o próton gira, né? E, claro, fazendo uma analogia, né? Não necessariamente que isso acontece, a gente imaginando que o próton gira, quais consequências a gente vai ter, né? Esse giro do próton? Vamos lá. A gente sabe que do eletromagnetismo, né? Toda corrente em movimento, ela gera um campo magnético ao seu redor. A gente tem esse experimento clássico aqui, em que você tem um fio, né? Usando um fio metálico, e quando não passa corrente por ele, a gente tem a bússola apontada nessa direção. Né? Vou apontar aqui no polo norte, nessa direção Y, por exemplo. Quando a gente tem a corrente, né, nesse sentido, sobre o fio, a gente experimentalmente percebe que a bússola ela se move, né? Então o polo norte ela não está mais voltada para o polo desse sentido, nessa direção de sentido. Ela já move para esse lado esquerdo, por exemplo. Né? E se você inverte o sentido da corrente, percebe experimentalmente que o sentido da bússola do polo dela, ela inverte também. Né? Então por que isso acontece? Porque toda corrente em movimento, ela gera um campo magnético ao seu redor. Então, por exemplo, se a gente for fazer a regra da mão direita, né, um polegar direito a gente pensa que é a corrente, e aqui é o campo. Né? Se você pensar que a corrente está indo nesse sentido, você gera, sobre um fio, né, você gera um campo magnético, né, em rotação nesse sentido. Se você inverte, por exemplo, a corrente, você inverte o sentido do campo para esse sentido, certo? Um horário, outro anti-horário. Desculpa, o sentido é horário e aqui é anti-horário, tá? Então aqui é a mesma coisa, né? Quando você liga a corrente, você gera o campo magnético ao seu redor, as linhas de campo se alinham, né? E a bússola se alinha nas linhas de campo do campo magnético, tudo bem? Beleza. A gente tem até um experimento, né, clássico, que é um eletroímã, em que você tem um objeto metálico, né, uma barra de ferro, por exemplo, e você enrola cobre sobre ele. Quando você liga a corrente, né, você vai ter uma corrente ali, um loop de corrente, você vai gerar um campo magnético ao redor, né? Pensando nesse sentido, né? A corrente está nesse sentido, você gera um campo aqui, ó, nesse sentido aqui, né? Ou saindo ou entrando, um saindo e entrando nesse eletroímã. Isso, consequentemente, faz com que esse objeto vire um ímã e acaba atraindo esse objeto metálico ao clipe, certo? Lembrando que no ímã a gente fala um dipolo, né? Um dipolo magnético, existe dois polos, não existe monopolo magnético. As linhas de campo sempre saem do polo norte e entram no polo sul, tá? Essas linhas são fechadas, tá? Toda linha que sai, ela entra. E no caso das três, elas não conseguem ser visualizadas, mas elas, se a gente fosse mostrar na vida real mesmo, elas entram no polo sul, tá? Então sempre sai do polo norte e entra no polo sul. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer algumas analogias aqui, tá? Vamos pensar assim, como eu disse anteriormente, a gente sempre vai fazer analogias clássicas com a quântica, lembrando que não necessariamente quando eu falar com a quântica é necessariamente aquilo que acontece, tá? É como que se o fenômeno, né, a grandeza estivesse lá, mas não necessariamente aquilo que vai acontecer. Vou falar de retornar isso mais ou menos mais para frente. Vamos fazer a seguinte analogia. Vamos pensar que a gente tem um peão, certo? Esse peão ele vai ser carregado positivamente, né, por partículas positivas, que é o próton, né? E esse peão vai girar, certo? O que acontece? Duas coisas a gente tem que observar. Primeiro, como eu disse, objetos em rotação eles geram uma grandeza chamada momento angular, tá? Que é esse vetor L aqui. Análogo, né? Com a quântica, a gente pode falar como se o próton estivesse girando, tá?
e tivesse produzindo uma grandeza momento angular, que eu chamei de S aqui, tá? Para não confundir, mas é a mesma coisa, tá? L na clássica e S na quântica. Muito bem. A gente, como foi dito anteriormente, a gente sabe que corrente em movimento, ou seja, você tem partículas que estão girando, um loop de correntes, vai gerar um campo magnético ao seu redor. Então, tem um campo magnético associado ao peão, tá? E vai gerar um outro vetorzinho, né? Ele chama vetor de polo magnético. Não se precisam se preocupar com ele, tá? Esse vetor de polo, me faltou até um vetor, peço desculpas. Esse vetor de polo magnético, ele sempre está associado ao ímã, ao campo magnético, tá? Ele aponta sempre para o polo norte, tá? Toda vez que você vê um ímã, você tem um vetorzinho ali de polo magnético, que é como se fosse aquela botulozinha aqui, ó, tá? Como se tivesse um vetor de polo nessa direção e sentido aqui do vermelhinho, tá? Fazendo uma analogia mais ou menos. Então, beleza. Quanticamente, é como se o próton estivesse girando, tá? E produzisse o vetor. A gente chama esse vetor μ, que é o mesmo que o m, tá? μ na letra grega, tá? E então ele representa como se fosse um vetorzinho que é um dipolo magnético, tá? Ou seja, o que eu estou falando? Eu quero dizer o quê? Que como se o próton do nosso corpo, gente, ele fosse, na verdade, um pequeno imãzinho. Olha que legal. Então, as cargas que nós temos no nosso corpo, os pequenos prótons, ele pode ser olhado, né, quanticamente como se fosse um pequeno ímã, tá? Em que essa grandeza, né, de polo magnético, ela surge, tá? Fazendo analogias com a rotação do próton, tá? Uma coisa importante também é que o vetor de polo magnético, matematicamente, tá? Ele é proporcional ao momento angular, isso a gente vai ver mais para frente na aula 2. E esse gama aqui, uma constante hidromagnética, mais para frente a gente vai ver. Tá? Então, de tudo que eu falei aqui, o que é o mais importante é que os prótons podem ser vistos como um pequeno imãzinho, certo? Você vai ter esse dipolo, que vai ser extremamente importante, mais para frente a gente vai entender ele, vai trabalhar com ele, vai ver na próxima aula como que ele funciona, tá? Ele pode ser pequeno imãzinho, tudo bem? Então, por enquanto é isso.